Agora vamos abrir nossas Bíblias na palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Mateus, capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo 11. Quero que vocês acompanhem a leitura do texto bíblico. Diz assim: Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele, assim que entrarem verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa deles, e de imediato a pessoa deixará que vocês o levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho. Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. E outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é esse? Perguntava. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém. Pai, dá-nos a tua graça nesta hora, para que possamos absorver a tua palavra, não apenas como conhecimento, mas como direção para as nossas vidas. Derrama a tua bênção sobre cada um de nós aqui, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando próximo da Páscoa. Esse texto aqui é o texto da chamada... É comemorado pela Igreja Católica como Domingo de Ramos. Hoje é o Domingo de Ramos. Lembrando aqui do povo cortando ramos e colocando seus mantos para a chegada de Jesus. E eu pretendo pregar 4 mensagens até a Páscoa. A última, obviamente, será do Domingo de Páscoa. Então, eu espero que seja alimento para as nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é exatamente enganados com Jesus. Enganados com Jesus. A cidade de Jerusalém estava borbulhando de gente. É bem provável que existiam ali mais de 2 milhões de pessoas. Normalmente, Jerusalém tinha 100, 150 mil habitantes. Então, a cidade estava em festa. Era a chegada da Páscoa judaica, uma das grandes festas, até hoje comemorada pelo povo judeu. E, no meio dessa multidão, algo extraordinário acontece. Jesus sempre disse em seu ministério para não dizerem quem ele era. Jesus guardou a sua identidade. Ele falava para as pessoas que ele curava: não falem para ninguém sobre isso. Mas agora é uma das ocasiões que Jesus ele proclama. Ele faz um chamado à multidão de que ele está chegando e ele é recebido então nesta cidade como um rei. É o único momento em que Jesus faz isto. Ele é aclamado como rei. E essa situação acaba criando uma série de problemas, inclusive ajuda a condenarem Jesus à cruz. Mas vejamos aqui alguns aspectos desse texto que eu creio que ensina muito para mim e para vocês. Primeiro deles, o rei que cumpre as Escrituras. Olha, nós podemos confiar plenamente nos planos de Deus.
pela palavra de Deus. Lá no profeta Zacarias, capítulo 9, já estava dito que ele chegaria como um rei humilde, montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém. Jesus envia 2 discípulos para que esta profecia se cumpra. E a gente observa aqui o poder de Jesus, porque ele pega e monta não na jumenta. A jumenta já naturalmente ela era amansada, mas o jumentinho não era. Mas ele vem montado no jumentinho. E o jumentinho aparentemente fica manso, porque ele não estranha nada. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava montado naquele animal. Ele estava ali diante de todos e ele mostra-nos o texto que Jesus, ele não age ao acaso, mas ele está seguindo a palavra do Pai, o projeto de Deus, o decreto de Deus. Agora, o reinado dele é diferente. O povo judeu aguardava um herói, semelhante a Davi. Eles imaginavam que chegaria ali um rei que ia reunir todo o povo judeu e ia agora tomar a terra novamente e implantar o Estado judaico naquele tempo. Mas Jesus não é esse rei. O reino de Jesus não é desse mundo. E ele, então, nesse aspecto, decepciona a todos. Ele não vem em um cavalo para guerrear, ele não vem com soldados. Jesus vem humildemente montado em um jumentinho. O Rei dos Reis se oferecendo. Ele agora é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele está se oferecendo para ser sacrificado naquela cruz, para redimir, para buscar de volta aqueles que pertencem a ele. E só desta forma isto seria possível. A palavra de Deus não muda. Deus também não muda. Nós precisamos confiar, gente, que Deus cumpre suas promessas registradas em sua palavra, mesmo que o caminho seja diferente do que imaginamos. E agora eu quero aplicar isso para as nossas vidas. Você tem conseguido nas tuas batalhas aí, nos teus problemas, nas dificuldades que você enfrenta, você tem conseguido descansar no fato de que Deus está realmente no controle? Porque é essa questão que nós encontramos aqui. Aquele povo estava esperando outra coisa, mas a palavra de Deus dizia que o rei viria, lá em Zacarias, humilde, montado num jumento. E ele veio para resgatar eternamente aqueles que creem. Segundo lugar, o rei é recebido com alegria. O povo faz a maior festa. Eles cortam ramos e jogam para o rei passar. Eles aclamam Jesus como um rei. Agora, a nossa fé, presta atenção, ela não pode ser baseada somente em emoções, gente. As nossas emoções são dadas por Deus e são muito boas, mas cuidado com as tuas emoções. Esse povo estava eufórico porque eles estavam emocionados. E é importante lembrar que essa multidão aqui da Páscoa, ela era constituída de pelo menos 3 grupos. Judeus que viviam em Jerusalém, multidões que vinham da Galileia e o povo que viu Jesus ressuscitar Lázaro. Eles estavam aguardando mais milagres. Eles estavam aguardando mais sinais. Eles queriam ver de perto. O povo quer ver. O povo sempre foi assim. O povo estende capas, ramos, e isso demonstra o anseio por um Salvador. Jesus, num dado momento do seu ministério, ele olhou para Jerusalém, para o povo, e disse: Este povo é parecido com ovelhas que não têm pastor. Eles necessitavam, eles ansiavam por um Salvador. No entanto, eles esperavam um libertador político. Eles achavam que Israel iria sair das garras do Império Romano agora com o novo rei. Quantas vezes, gente, que nós esperamos impede de entendermos o que Deus está fazendo?
Nós queremos, às vezes, uma determinada coisa, ou ansiamos muito por algo que até a gente necessita, mas nós ansiamos tanto que as nossas expectativas encobrem a vontade de Deus, o que Deus já está fazendo na minha vida, na tua vida. Não tenho dúvidas, Deus está conduzindo a minha história e a sua história. Nossa visão de tudo, às vezes, pode estar errada. Você pode estar errado em relação ao teu casamento, você pode estar errado em relação ao seu namoro, você pode estar errado em relação a uma decisão que você vai tomar no teu trabalho. Considere tentar ouvir o que Deus está fazendo. A Bíblia, em Provérbios 16:1, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Temos visto muitas pessoas alegres com Jesus. Eu tenho visto isso hoje em dia. Muita gente fazendo festa. Mas são pessoas enganadas com quem Jesus é, na verdade. Jesus não é segundo as nossas expectativas ou somente para suprir nossas necessidades, não. Quem é Jesus de fato na tua vida? Na minha vida? Estamos recebendo Jesus com o coração ou apenas esperando que ele resolva nossos problemas terrenos, nossas dificuldades? Se ele fizer isso, tá bom. Jesus é o Salvador eterno. Segundo lugar, terceiro lugar, melhor dizendo, Jesus é o Rei que é aclamado como Salvador. Jesus veio para trazer salvação eterna. Não era salvação no aspecto da nação de Israel naquele período conturbado de política, de domínio do Império Romano. A multidão gritou: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos agora. Que bonito. A gente canta isso, não canta? Mas aquele povo estava dizendo: Rei, salva-nos agora do Império Romano, da opressão que a gente tem sofrido, da vergonha que nós temos recebido como nação. Nós queremos novamente um rei no trono de Israel. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para muito mais. Jesus veio para muito mais na tua vida, na minha vida, do que resolver os nossos problemas, embora ele derrame bênçãos sobre nossas vidas, a ponto de que nós sejamos satisfeitos daquilo que nós necessitamos. Mas ele veio para muito mais na nossa vida. Jesus veio trazendo a redenção eterna. Um dos reis do local, o rei Herodes, antes de Pilatos falar com Jesus e fazer o seu julgamento, ele manda Jesus lá para o rei Herodes. E o rei Herodes só queria ver quem Jesus era. Veja, o texto diz assim, ó: Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Pilatos, uma pessoa importante, queria muito ver Jesus, mas com a intenção totalmente errada. Ele era enganado com Jesus. Como muitas pessoas estão enganadas com Jesus. Tem muitas pessoas que têm procurado apenas os milagres de Jesus. E o maior milagre que Jesus realizou, já está realizado, foi morrer em uma cruz para salvar o pecador. Devemos reconhecer Jesus não apenas como alguém que pode resolver nossos problemas, porque senão nós estamos tentando absorver um pouco de Jesus, o Rei dos Reis. Nosso maior anseio, às vezes, é por mudanças externas. Eu quero isso, eu quero aquilo, oh meu Deus! E a gente pede tanta coisa, e Deus tem sido misericordioso, Deus tem nos abençoado e tudo. Mas nós, os que cremos, não podemos nos enganar com Jesus. Em último lugar, Jesus é o rei que desafia as expectativas. Jesus não é, como eu já disse, o que queremos que ele seja. Jesus é o que ele é. E ele é quem realmente nós precisamos que ele seja, gente. Ao entrar na cidade, as pessoas perguntam: quem é este? Vocês imaginem, mais de 2 milhões naquela cidade. Quem é este? Alguns dizem: é o profeta que veio lá da Galileia.
Muitos viam Jesus só como um profeta ou como alguém que estava realizando alguns milagres. Eles estavam focados no que eles queriam de Jesus e não no que ele realmente era. Eles não reconheceram o Messias. A grande maioria do povo judeu não reconheceu Jesus como o ungido de Deus, o Messias de Deus. Nós precisamos ouvir o que Jesus deixou para nós. Ele nos mostra como caminhar. Ele é Deus. Está escrito assim, lá em Lucas 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ele ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ele permanece firme, pois foi bem construída. Nós temos aceitado Jesus como um solucionador de problemas ou como o Senhor da nossa vida? Jesus é o Senhor da tua vida? A entrada triunfal mostra-nos Jesus humildemente montado em um jumento, sinal de humildade, de obediência a Deus. Mas Jesus voltará. Ele prometeu. E ele voltará montado em um cavalo branco. Na Bíblia está escrito assim: viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19. Jesus entrou para se oferecer como Cordeiro de Deus, humilde, montado num jumentinho. Mas quando ele voltar, ele volta em um cavalo branco. Na sua coxa estará escrito na sua roupa, no seu manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não será mais o Cordeiro, agora ele é o juiz. Ele vai julgar toda a humanidade. E ele vai dizer: céu e inferno. Gostem as pessoas de ouvir isto ou não. Porém, mesmo as que não gostam, você está diante da oportunidade de crer em Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente. Nós temos que recebê-lo como verdadeiro Rei. Precisamos que Jesus, crer e reconhecer que Jesus não veio apenas para mudar circunstâncias, para transformar vidas que ele veio. E a minha vida e a sua vida precisa de transformação, mas só ocorrerá se você ver Jesus como Senhor e você for servo. O servo é aquele que diz sim, Senhor, é aquele que obedece ao seu Senhor. Não devemos viver enganados com Jesus. Todos aqueles que se enganaram com Jesus, eles vão se amargar muito por isso. Meu desejo é que todos que ouvirem esta palavra estejam debaixo da graça, da salvação que só Jesus Cristo pode trazer. Amém?